Olá, boa tarde, bem-vindos ao Sim ou Talvez, edição do dia 11 de março. O meu nome é Luís Matias e comigo estão a Patrícia Machado, o Francisco Brito e o Luís Pardal. Bem-vindos ao programa desta semana. Começamos hoje por falar da Presidência da República. Já que abordámos o tema esta semana e temos em destaque na programação da DNFM o adeus a Marcelo e o olá a António José Seguro. Pergunto eu e começo pela Patrícia, como é que avalias estes 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa, com 3 dissoluções no Parlamento, aqui no continente, 2 nas regiões autónomas, incêndios, pandemia e ainda o caso das gêmeas. Do que é que tudo isto Marcelo vai ficar recordado? Será pelas selfies? Bem-vinda, Patrícia, olá. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias, aos meus colegas de painel. Eu não sei como é que a história o vai descrever. Naturalmente ele teve 10 anos e acho que se tem de valorizar isso de um cumprimento muito fiel a princípios partidários, pronto. E de facto ele também nunca o escondeu. Acho que, na minha opinião, fica marcado, infelizmente, por não ter levado a bom porto aquilo que foi o juramento que ele também o fez quando tomou posse como Presidente da República, que era respeitar, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. E, portanto, referiste aí a alguns, não dos elementos em si, mas daquilo que foram as consequências dos mesmos. E daquilo em que hoje é a vida das pessoas, né? Naturalmente isso não cabe só ao exercício de funções de Presidente da República, mas não deixa de ter uma palavra a dizer, como aqui batemos na altura das eleições para a Presidência da República, e portanto acho que está hoje infelizmente bem claro que a tão proclamada, aliás, António José Seguro também bastante se referiu a isso, a tão proclamada estabilidade política, se ela não se reverter na estabilidade da vida das pessoas, de pouco vale, digamos assim, se aquilo que estamos a assistir não é propriamente um caminho de progresso e de valorização e daquilo que permitia e que permite a Constituição da República, se ela for cumprida, e o que os portugueses hoje estão, e quem vive cá e trabalha cá, não sente no dia-a-dia, na sua vida, é de facto esses impactos da tradução da Constituição da República nas suas vidas. E, portanto, acho que Marcelo fica também com isso no seu currículo de não ter contribuído, e houve momentos, referiste aí a alguns, em que o critério não foi exatamente igual ao longo do seu mandato, em que precipitou e tomou decisões que depois naturalmente também tiveram consequências do ponto de vista político, da arrumação de forças, de permitir, digamos assim, o ascenso de determinado tipo de expressões. Pronto, mas isso vamos ver como é que a história o registará. Naturalmente a história com os seus protagonistas, né? O povo e as pessoas, como é que o registarão, mas não faço um balanço propriamente positivo. Passo ao Francisco Brito. Daquilo que aqui disse a Patrícia, partilhas da expressão de que Marcelo é o último príncipe da política, tal príncipe de Maquiavel, que é a tal referência? Achas que é por aí que ele vai ficar recordado na política e pelo povo português? Muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de painel, ao Luís Matias e aos nossos ouvintes. Marcelo Rebelo de Sousa introduziu na política um nível de humanismo e de proximidade que a política tinha perdido até então. Houve um desenvolvimento e com a presença de vários atores políticos que efetivamente tornaram a política um pouco mais distante das pessoas. E o humanismo de Marcelo Rebelo de Sousa, e acredito que esse é o ponto central, portanto, foi um presidente do humanismo e que impôs também essa presença e essa realidade na política e que se alastrou também depois a muitos outros atores políticos. E eu penso que esse é mesmo o grande destaque destes 2 mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa, sendo que naturalmente há um primeiro mandato que é muito bem conseguido, que traz todas estas diferenças e que é muito reconhecido pela população, e depois há um segundo mandato em que existe uma maior presença do Presidente da República enquanto
ator político do ponto de vista da gestão da Assembleia da República, da gestão daquele que é o quadro político nacional, e aí a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa foi menos conseguida, foi menos valorizada pela população, mas ainda assim penso que não é essa a marca que ele vai deixar para o futuro. Vai mesmo deixar esta marca de proximidade, de quem vai ao terreno, de quem traz também alguma simplicidade para a política, com pequenas ações e pequenos gestos, com o chegar a pé, e mostrar aqui também que há um nível de mordomias de que a política não deve viver, e que um político é um comum mortal da população, como qualquer um dos que aqui está, ou qualquer um dos que nos está a ouvir. E eu acho que isso é importante que fique sublinhado, porque acho que é mesmo essa a grande marca que Marcelo Rebelo de Sousa quer deixar. E eu acho também, de certa forma, não só contagiou os políticos que governaram e que participaram no teatro político nos últimos 10 anos, mas também acaba por contagiar um pouco aquilo que será o mandato de António José Seguro. António José Seguro, que é uma pessoa um pouco mais introspectiva, um pouco mais tímido, talvez, um pouco mais calado, ou que escolhe muito mais as palavras, muito mais as suas intervenções, e que acaba, de certa forma, ter aqui algum nível de pressão. Aliás, nós já vimos isto, o mandato ainda agora começou, mas nós já vimos que ontem, na primeira saída de campo do atual Presidente da República, há muito esta presença, esta necessidade das pessoas tirarem selfies, e as pessoas brincam muito com isto porque era uma marca do anterior Presidente. Efetivamente, eu acho que há aqui uma relação de contágio, que não é uma relação de contágio negativa, acho que é uma relação positiva, e que faz também com que não exista aqui uma alternância que poderia ser negativa, com o Cavaco Silva, como foi um presidente um pouco mais fechado, mais sisudo, Marcelo Rebelo de Sousa foi um presidente muito mais aberto, muito mais entregue, e agora termos novamente um presidente da República mais sisudo. Portanto, acho que não tem que ser assim, acho que não é essa a ordem natural das coisas, acho que naturalmente também António José Seguro vai ter aqui muitas dificuldades em lidar com esta herança de Marcelo Rebelo de Sousa, porque efetivamente ele sempre foi muito assim. Portanto, tinha a ver com a personalidade de Marcelo Rebelo de Sousa. Ele era assim desde sempre. Eu ainda há 2 dias atrás estava a falar com uma pessoa que o conhecia bem e que dizia que ele foi sempre assim em todo o lado. Portanto, até mesmo no próprio partido, quando foi presidente do partido, ele era assim. Portanto, desde as reuniões a altas horas da noite, desde entrar em qualquer sítio e irromper pelos espaços e meter-se com toda a gente, conhecesse ou não conhecesse as pessoas, e isso criando às vezes até algum desconforto com as pessoas, porque sentiam-se um bocadinho atingidas dentro da sua bolha de conforto, por assim dizer, e que não estavam preparadas também para lidar com esta atitude de grande entrega que o Presidente tinha, e muito antes até de ser Presidente, mas isto efetivamente tinha a ver com a maneira de ser dele, e tem a ver com a maneira de ser dele. Eu acho que a grande incógnita neste momento fica em relação à sua pessoa, é efetivamente como é que ele agora vai aguentar neste deserto eterno que ele referiu aos jornalistas, portanto, que não vai ter participação ativa na vida mediática da nossa sociedade, na vida política, e sinceramente eu acho que para todos nós isto é mesmo uma incógnita, porque ele não é assim. Portanto, ele é efetivamente uma pessoa de intervenção, uma pessoa de estar presente, uma pessoa de opinar, tendencialmente teve sempre posições muito moderadas, escolheu sempre muito bem quando é que fazia intervenções e da forma como fazia. Aliás, ele sempre foi curioso até para fazer algumas intervenções mais complicadas, a célebre história de sair para dar uma volta e comer um gelado e para deixar as suas mensagens, porque não queria que fosse também uma intervenção um bocadinho mais dura, ou não iria fazer uma conferência de imprensa para dizer algo que achou que não devia ter esse peso, mas ainda assim quis ter a sua participação. Luís Pardal, boa tarde, bem-vindo. E, na tua opinião, como é que vai ser recordado este Presidente da República? O Presidente do caso das gêmeas, o Presidente das selfies? E será que ele vai continuar a dar passeios para comer gelados e deixar alguns recados por aí? Eu espero que sim. Olá, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís e aos nossos ouvintes. Naturalmente que alguém que dedica 10 anos da sua vida à causa pública e ao ritmo que é o cargo de Presidente da República, naturalmente que deve ser
destacado, não é? É muito intenso e acredito que este deserto eterno não será assim tão deserto. Eu já tenho com certeza muitas coisas para fazer e com certeza que se ocupará muito bem do seu tempo. De facto, o perfil dele revela, eu acho que é incontornável dizer-se que é o presidente dos afetos, não é? Porque de facto ele procurou muito passar essa mensagem, aliás, concretizá-la absolutamente em contraponto com Cavaco Silva, e que era quase como um presidente que estava... há um filme que é tudo em todo lado ao mesmo tempo. E portanto, quando se tenta estar em todo lado ao mesmo tempo, a coisa começa a ficar mais difícil. Quando um presidente itinerante, muitas vezes, aquilo que diz é também pouco refletido, leva a um desgaste. E foi isso que aconteceu. Nós tivemos um Presidente da República num primeiro mandato e outro num segundo mandato. Porque se ao longo destes 10 anos aconteceram várias situações, como o Luís já referiste, não é? Da pandemia, dos incêndios, de alguma instabilidade governativa agora mais para a fase final, mas também coisas positivas como foi o apoio a Guterres, portanto, enfim. Agora, o segundo mandato, aquilo que aconteceu foi que ele foi foi uma das principais figuras da instabilidade do país. Ele que advogava tanto a estabilidade e que foi importante, já agora, acho que a Patrícia até pode discordar, mas foi importante em certa medida no início da geringonça. Portanto, ele inicialmente era cético, mas compreendeu que havia ali um projeto que oferecia estabilidade ao país. E depois, no segundo mandato, como estava a dizer, foi absolutamente desmedido nas linhas vermelhas que colocou ao governo. E foi isso que aconteceu. E é muito interessante, vou falar nisso talvez mais à frente, porque para Marcelo Rebelo de Sousa se há um chumbo do orçamento, o Parlamento tem que ser dissolvido. E isto digamos, colocava uma pressão governativa muito grande nas instituições. E depois, eu recordo-me, a dado momento, de manhã à noite, ele fazia intervenções a opinar sobre determinadas matérias que não competia ou que não deveria competir à figura de Estado do Presidente da República estar a opinar naquelas condições, naqueles termos. Portanto, era altamente sensível depois à forma como ele se transmitia para a comunicação social e depois alguma interferência com o governo. Portanto, eu acho que não nos podemos esquecer que ele foi um Presidente da República que mais votou, não é? Ele fez 43 vetos. E porquê? Porque, na verdade, por mais que se diga que era um presidente humanista e tal, a sua matriz conservadora estava lá. Portanto, ele podia ser muito humanista e progressivo no comportamento, mas em determinados ideais tinha uma matriz conservadora. E nós tivemos, durante praticamente todo o seu mandato, naturalmente, um governo que tinha uma política progressista, humanista sim, mas progressista em termos da visão para a sociedade, e ele tinha uma visão conservadora. E, portanto, eu acho que isso foi uma das principais razões que levou a ser o presidente que mais votou. E, portanto, leva-me aqui a concluir que, para terminar e para disputar até se calhar um bocadinho o próximo tema, que é, enquanto já disse isto, mas agora vou chegar ao seguro. Marcelo dizia, se não houver orçamento, o Parlamento é dissolvido. O seguro ontem, aliás, nestas últimas horas, já disse uma coisa muito interessante que vai mudar completamente o panorama político. É que o seguro já disse, se não houver um orçamento aprovado, pode-se governar em duodécimos. Foi bem assim com estas palavras que ele disse, mas pode-se continuar a governar. Não é? O que é que isso significa? Significa que vai retirar peso ao PS e vai retirar peso ao Chega na sua tendência de voto favorável ou contra. Portanto, muito subtilmente,
acho que já se pode concluir aqui que há uma mudança muito clara daquilo que é o estilo de governação. Também não creio que, mas irei lá nessa volta, seja um presidente calado, não será com certeza, António José Seguro, mas já mudou isto e isso tenho a certeza que vai ter muito significado para os próximos anos. Patrícia Machado, e o que podemos esperar de Seguro? Um presidente também vai vetar, vai estar mais calado? Como é que ele se vai distinguir politicamente também de Marcelo Rebelo de Sousa? Bem, eu acho que o estilo é o estilo, não é? Portanto, não entraria por aí, porque naturalmente estamos a falar de pessoas diferentes. Mas já temos esta questão dos vetos, não é? A questão do orçamento, desculpa, assim está correto. Outra coisa é, naturalmente, aquilo, e é essa a expectativa, não é? Que, mais uma vez, digo, não é? O juramento de António José Seguro e de todos os outros presidentes é de cumprir e fazer cumprir a Constituição. E é essa a expectativa. Portanto, o que é que António José Seguro vai fazer nesse sentido? Nós ouvimos o discurso que foi feito no dia 9, portanto, as mensagens que foi já... Aliás, ainda antes, na altura da noite em que ganhou as eleições, nós ouvimos repetidas expressões sobre o tal compromisso, a tal maturidade necessária, a tal estabilidade... Pronto, eu acho que, de facto, a expectativa será como é que António José Seguro vai traduzir em ação aquilo que são as ideias que estão subjacentes a estas referências. Porque, volto a dizer, do que é que serve a estabilidade política se nós continuamos a ver os números da pobreza que existem em Portugal? Ou se vimos o drama cada vez mais acentuado no acesso à habitação, ou se vimos agora até com aquilo que vamos discutir no segundo ponto, portanto, as consequências desta escalada de guerra, e nomeadamente destas últimas semanas, com os impactos que já está a ter no aumento do custo de vida. Ou seja, quem está a levar por tabela, naturalmente, das derivas, pronto, já lá iremos, são os povos. Portanto, o que é que serve a estabilidade política se o que resulta dela é de facto os encerramentos das urgências obstétricas, como aconteceu no Barreiro, está em Vila Franca e está na Calha outras, aliás já anunciadas e previstas. Portanto, o que é que serve a tal estabilidade e o apelo à maturidade se o que se traduz é o que estamos a assistir, por exemplo, na falta de perspectiva da juventude no nosso país? Portanto, que não vislumbram que possam ficar no seu país, a serem valorizados, a ter um futuro, né? A que aspiram e que têm direito a aspirar. E, portanto, tudo isto está nos vários artigos da Constituição. Tudo isto. E se temos assistido ao longo dos anos, boa parte desses anos, portanto, digamos assim, um foco maior de alguns presidentes da República no sentido do tal apelo à estabilidade política que não se traduz na estabilidade da vida das pessoas. A expectativa é perceber o que é que António José Seguro vai fazer. Ele referiu e repetiu várias vezes esta questão dos 3 anos e meio, não é? Na noite eleitoral. Portanto, agora estamos 3 anos e meio sem eleições, portanto, o apelo aos partidos, ao compromisso, ao entendimento. Pronto, a gente tem visto que não tem faltado entendimentos, não é? Temos aí o Pacto da Justiça, com as consequências que teve, houve entendimentos. Nós temos um governo que não é maioritário e não lhe tem faltado entendimentos, ora com o PS, ora com o Chega, para fazer passar medidas, não é? Temos aí o pacote laboral, que com a correlação de forças hoje existente na Assembleia da República, ele já foi derrotado nas empresas, nos locais de trabalho, nas ruas, pronto, claramente, portanto sobre isso não há dúvida. Vamos ver se chega à Assembleia e quais são os tais entendimentos. Ora, esse entendimento e compromisso, se vier a confirmar, que espero que não, que tradução é que tem? Não é? Só negativa, não tem outra. Portanto, e sobre isso ainda não ouvimos uma palavra por parte do atual Presidente da República. Ainda é curto, naturalmente também poderia não caber no discurso de tomada de posse, admito, mas vamos ver. Não é? Portanto, sobre o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, tem havido compromissos, não é? De entregar o negócio da doença ao setor privado. Sobre as privatizações, não tem faltado compromissos. Portanto, não é preciso só os partidos que sustentam o governo para o garantir. Portanto,
diria, numa palavra, é expectativa. Pronto, se de facto ele vai cumprir aquilo que jurou. E, portanto, nesta fase eu não me iria atrever a fazer grandes considerações, apenas diria expectativa, para ver o que é que dá. A Patrícia está expectante com António José Seguro, Francisco Brito, e tu, o que é que achas, como é que achas que este presidente se irá distinguir do anterior, e se achas também que ele está mesmo a querer que em 3 anos e meio não existam eleições, haja ou não haja orçamento aprovado? Acredito mesmo que vai atuar pela estabilidade. Frisou isso em campanha, frisou isso já no seu discurso de tomada de posse, e nestes momentos que nós vamos assistir, eu acredito que vai sempre focar muito este ponto. Esta questão da estabilidade política é importante não só porque tivemos um carrossel de tempestades, mas também tivemos um carrossel de eleições. E o carrossel de tempestades foi efetivamente muito mau para o nosso país, a todos os níveis e particularmente para as populações afetadas, mas o carrossel de eleições afetou de forma geral a população e também as instituições. Isto porquê? Porque há uma grande instabilidade do ponto de vista do desenvolvimento quando existe eleições ou quando existe perspectivas de eleições. Há um conjunto de conquistas que as instituições defendem, não é? Que tem a ver com o nosso desenvolvimento em sociedade e que ficam paradas ou bloqueadas pela existência de novas eleições. E é preciso também que as pessoas entendam que esta instabilidade política não é só aquilo que se vê nas televisões, enfim, daquelas gritarias e daquelas coisas todas que infelizmente alguns nos foram habituando nos últimos tempos. É mesmo do ponto de vista deste desenvolvimento, e depois envolve todos os níveis, portanto envolve a componente social, envolve o emprego, envolve a economia, envolve tudo isso, e que nunca é muito falado, enfim, eu nem sei sequer se existem estudos deste nível, de perceber qual é que é o impacto real que as eleições têm e este carrossel de eleições teve na nossa economia, mas era muito interessante nós vermos isso, porque efetivamente uns gostam mais das opções que neste momento estão em vigor, outros gostam menos, uns gostam mais dos eleitos, outros gostam menos, mas a verdade é que nós precisamos que quem foi eleito, e foi eleito pelo voto popular, as pessoas puderam ir às urnas e escolher, neste momento possa fazer aquilo para o qual foi eleito e que lhe compete, que uns é governar, os outros é fiscalizar a ação de quem governa, outros é, no fundo, gerir um pouco esta paz social que se espera que exista no nosso país deste ponto de vista. Porque depois já temos muitas outras realidades externamente, de que vamos falar daqui a pouco, e que essas também colocam aqui uma pressão sobre a nossa sociedade, sobre as nossas instituições muito grande, por isso não precisamos de juntar a isto ainda uma instabilidade criada por nós internamente. E por isso eu acho que é fundamental que exista esta estabilidade. Acredito que o Presidente António José Seguro vai efetivamente atuar para que ela exista, mas também há aqui naturalmente um lado político. Não lhe quero chamar partidário, mas nós percebemos efetivamente qual é que é a linha política de António José Seguro. Ele sabe perfeitamente que com esta história do orçamento, com a possibilidade de deixar o governo em funções, vai naturalmente desgastar a força política que está no governo, que é a AD, vai também aumentar as possibilidades do PS poder fazer aqui alguma recuperação de eleitorado e recuperação política. E por outro lado, também sabe que tira pressão, ou tira pelo menos alguma energia ao Chega, que precisa constantemente de eleições para estar constantemente a cavalgar. E ele tem noção disso, portanto o Presidente da República tem noção disto. Tem noção de que se esta legislatura for até ao fim, o Governo, por um lado, vai implementar as suas medidas e que muitas delas acabam por secar as políticas do Chega, porque efetivamente o Chega, para além de não ter programa eleitoral, tem algumas bandeiras que no fundo acabam por se desvanecer na sombra dos dias e na atuação política normal de um Governo que faça cumprir aquelas que são as necessidades da população, e por aí o Chega acaba por perder essa energia e esse palco,
Bloco e, por outro lado, dá tempo ao Partido Socialista de poder, efetivamente, reentrar na ação política depois de ter tido, efetivamente, aqui um período muito negro e que não percebemos se vai continuar ou não, mas dando esta hipótese de estar na oposição, efetivamente pode fazer crescer o Partido Socialista. Portanto, António José Seguro tem essa consciência. António José Seguro tem consciência que no próximo orçamento, se o governo fosse abaixo ou se fosse abaixo no orçamento para 2028, que o Partido Socialista ainda assim pode nem sequer conseguir disputar o segundo lugar. E por isso é importante aqui esta estabilidade a todos os níveis, não é só para o país e para a sociedade, mas também, naturalmente, para aquilo que é a expressão política moderada e de centro, seja ele centro-esquerda ou centro-direita, que António José Seguro percebe que é, no fundo, aquilo que enquadra o país numa estabilidade maior e num contexto mundial onde se quer que Portugal também cada vez seja mais firme e se reafirme também do ponto de vista do posicionamento geopolítico. Acredito que também vai haver uma postura um pouco mais silenciosa do ponto de vista de certos assuntos do ponto de vista político que antes foram comentados. Enfim, Marcelo Rebelo de Sousa tinha de facto essa posição também de comentador, muitas vezes foi acusado disso, e acredito que António José Seguro não o vai fazer. Portanto, acredito que também por aí vai procurar esta estabilidade, não fazendo intervenções por tudo e por mais nada. Mais institucional, sim, provavelmente. acredito que efetivamente vai ser essa postura. Luís Pardal, partilhas desta visão de que António José Seguro faz este cálculo, faz um cálculo já político, partidário e eleitoral de jogar entre PS e PSD e deixar o Chega de parte ou dificultar a vida ao Chega? Eu acho que o cálculo tem que ser feito pelo governo, que é quem está a governar o país, é o PSD e não é outro partido. Portanto, quem tem que estar a fazer o cálculo para que daqui a 3 anos possa ser avaliado e ter bons resultados é o próprio governo. Portanto, não será pela atuação de António José Seguro que haverá desgaste por parte do governo e do PSD. Portanto, tem que fazer esse trabalho. Agora, de facto, esta mudança, como estava a dizer há pouco, da forma como olha para a dissolução da Assembleia da República, é alinhada com a ideia da estabilidade. Portanto, quem está eleito democraticamente e, portanto, tem a obrigação de, em diversos momentos, seja numa fase anterior à aprovação de um orçamento de Estado, seja numa fase posterior, dentro da linha da aprovação ou da não aprovação, é procurar entendimentos. A democracia só é conseguida a partir do momento em que há diálogo, que há discussão, que há troca de opiniões e que há conclusões. E, portanto, eu acho que também é perigoso nós dizermos e avogarmos como aquilo que a Patrícia estava a dizer, como que o Presidente da República é responsável por um conjunto de situações que lhe foge absolutamente da sua base institucional até, não é? Quer dizer, o cargo de Presidente da República não é responsável pelo estado da saúde em que estamos. Agora, tem um papel muito importante em articular com os governos e fazer aquilo que até António José Seguro já disse, que será, digamos, um moderador discreto daquilo que serão a mesa das negociações, porque, enfim, nós não é por virmos embandeirar cá para fora que tem que se fazer isto, tem que se fazer aquilo, que as coisas se fazem. Não, muitas vezes é preciso esse diálogo discreto, esse diálogo para se conseguir construir e chegar a consensos. O Presidente da República tem esta função de chamar os partidos e quem está a governar para discutir estas questões da visão das políticas públicas. E bem sabemos os desafios que temos ao nível da saúde, ao nível da pobreza. Olha, Marcelo Rebelo de Sousa dizia quase que ia erradicar a pobreza em Portugal, quer dizer, e isso não aconteceu. Infelizmente, até pelo contrário. Porquê? Porque há um conjunto de circunstâncias que muitas vezes fogem ao Presidente da República. Agora, a Patrícia está expectante, eu estou confiante de que o António José Seguro, nosso Presidente da República, vai ter um perfil que vai surpreender muita gente.
E acho que as últimas 24 horas ou 48 horas o demonstraram. Alguém que, no dia a seguir à sua tomada de posse, desloca-se a uma povoação do interior do país, com 10 habitantes, eu acho que tem um significado político muito grande e que é revelador da importância que as desigualdades, não é? As desigualdades sociais, as dificuldades que nós temos de um interior profundo, tem para ele uma importância muito grande e, portanto, será com certeza um Presidente da República que irá procurar muito debater esta questão da desigualdade social. Porque se nós temos um Estado em determinados aspectos a evoluir muito rapidamente por força daquilo que são as dinâmicas até internacionais e desenvolvimento da sociedade, por outro lado nós temos aqueles que estão para trás ficam cada vez mais para trás e, portanto, esta desigualdade social eu acredito que será um dos focos do Presidente da República e que, como já disse, acho que vai surpreender pela positiva muita gente. Entre expectante e confiante, partimos para outro tema no programa de hoje, o tema que nos traz a Patrícia Machado. A escalada da guerra, agressão e ingerência cresce e coloca sérios riscos no mundo. Mais do que nunca, a exigência da paz no mundo está na atualidade. Caminhos para a humanidade? Pergunta a Patrícia Machado neste sim, não, talvez. Patrícia. Eu trouxe este tema porque, de facto, para além dele se revestir de grande atualidade, acho que merece, mais do que um debate, a ação concreta na defesa da paz. Se ela sempre foi importante ser defendida, nos dias que correm, acho que é indiscutível. Nós temos vindo a assistir nos últimos tempos, de facto, como referistes, a uma escalada que não é nova, mas que está a ganhar contornos muito perigosos, diria assim. Nós assistimos em vários pontos do globo àquilo que, digamos assim, é eu vou usar uma expressão, portanto, é o espernear da besta, não é? Portanto, a besta, entenda-se, é o imperialismo norte-americano e o sistema capitalista que está em crise, não é de agora, mas que a história também já revelou, ao longo dos muitos séculos, que naturalmente, quando não vê caminho de saída, recorre à guerra, com tudo o que isso significa. E o que nós temos vindo a assistir, para além da declarada portanto, intenção de fazer o cerco e o aperto àqueles que, naturalmente, pela sua ação têm vindo a crescer e a pôr em causa o domínio dos Estados Unidos, nomeadamente a China e outros países com grandes contradições entre si, mas por via dos BRICS, portanto, que têm tido um ascenso do ponto de vista económico, político, à escala mundial. Portanto, e o que os Estados Unidos estão a procurar fazer é contrariar esse declínio, pronto, que é óbvio, e recorrer a tudo sem medir as consequências, quer dizer, sem medir as consequências. Eles medem as consequências, mas, portanto, sem olhar à destruição que causam por esse caminho. E, portanto, nós assistimos, para além daquilo que é menos falado, mas que se passa no continente africano, tudo aquilo que assistimos, portanto, com a guerra no leste da Europa, e a utilização, aliás, já foi dito, né, de carne como para canhão daquele povo até ao último ucraniano, como foi uma expressão, né, americana, portanto, até ao último ucraniano, portanto, em vez de ir para a via do diálogo, em que hoje cada vez está mais claro para que é que serve aquela guerra, a quem é que serve aquela guerra e quais são os verdadeiros objetivos. Vimos no início deste ano mais uma violação ao direito internacional, com o sequestro do presidente da Venezuela e a declarada intenção e pronúncio de que o que a gente quer é ter o domínio político da Venezuela, controlar os recursos e as empresas petrolíferas. Vimos o ataque na região das Caraíbas, portanto, e o que está a acontecer com exceção de Israel e dos Estados Unidos, nas Nações Unidas, a apelar-se ao fim do bloqueio a Cuba. Portanto, e o que aquele povo está a sofrer do ponto de vista de consequências da ação dos Estados Unidos, e assiste-se agora, recentemente,
à pré-anunciada portanto, agressão ao Irão, com todas as consequências que isso vai ter, né? Que já está a ter, do ponto de vista objetivo, desde logo, como disse há pouco, do aumento do custo dos combustíveis, que depois poderia desenvolver um bocadinho, que não era obrigatório, portanto, tê-lo feito, porque as reservas já lá estavam, né? E, portanto, não era preciso aumentar o preço dos combustíveis agora, porque essas reservas já lá estavam, mas tudo serve para não beliscar os interesses dos grandes grupos económicos, e o que está a ser a escalada no Médio Oriente, com as consequências que isso tem para a própria humanidade, não é? E, portanto, nós estamos a assistir a um desenfreado. Aliás, o Marco Rubio, na Conferência de Segurança de Munique, não deixou, foi muito claro, não é? Foi muito claro, até dizendo que o pior que aconteceu à humanidade foi o fim da Segunda Guerra, não é? E que foi muito claro, a afirmação de que fez ao que ia, né? Portanto, estamos ali a falar de um canal de passagem do ponto de vista geoestratégico, de recursos, de bens, daquela zona, portanto, do Médio Oriente para a Ásia Ocidental. Estamos a falar de uma enorme, aliás, assistimos isto há 23 anos, né? Quando foi do Iraque. Com a propaganda de guerra, tanto a dizer que é nome naquela altura da destruição de armas que supostamente o Iraque tinha, que depois se veio comprovar que não tinha, agora é com o aceno das armas nucleares, quando quem as usou foi precisamente os Estados Unidos, em Nagasaki e Hiroshima. E estamos a assistir, de facto, aos Estados Unidos e Israel numa situação em que procura também eliminar resistências e contrapoderes, naturalmente, naquilo que se apagou completamente dos holofotes e dos microfones, que é o genocídio que acontece na faixa de Gaza, na Cisjordânia e àquele povo da Palestina. E, portanto, nós estamos a assistir, de facto, a uma escalada que põe em perigo a própria humanidade e, portanto, temos que também travar, e só terminava com isto, da necessidade dos povos, como no passado, se levantarem e lutarem pela paz. E já no sábado vai haver uma manifestação convocada por 70 organizações deste país, em Lisboa, e de facto os povos têm aqui também uma palavra a dizer. Francisco Brito, fala-se muito no fim do direito internacional, desta ordem internacional baseada em regras e no regresso à lei do mais forte, um pouco como acontecia no século XIX, das grandes esferas de influência. Estamos numa fase de alastramento mesmo do conflito, porque sabemos que os conflitos pegam-se, nós sabemos isso. Ainda estamos nessa fase de crescimento e de alargamento de conflitos, ou será que podemos, a partir deste conflito no Irão, começar a pensar que a partir de agora o número de conflitos tem de começar a diminuir? É difícil responder a essa questão porque o conflito no Irão ainda está a crescer, portanto ele não está tão circunscrito assim. Neste momento há uma ameaça da Guarda Revolucionária do Irão de atacar já instituições financeiras, portanto a lógica aqui não é só atacar portanto, todos os países que são, enfim, que estão no Ocidente por via dos combustíveis que não chegam, por via das mercadorias que não chegam. Estamos a falar também já do setor financeiro e quando falamos de setor financeiro, muito rapidamente as consequências podem alastrar para o mundo inteiro. Portanto, não estamos aqui dependentes de capacidades militares do Irão, estamos a falar aqui de muitas outras questões que podem ter a ver com ataques informáticos e por aí fora. E, efetivamente, isso mostra-nos que este conflito está ainda a crescer, isso é extremamente perigoso e eu acho que há aqui, de facto, matérias que, por um lado, precisamos de refletir e tem a ver também com este princípio que Donald Trump quer implementar ou tem tentado implementar, que é uma espécie de polícia e senhor do mundo e que efetivamente tem que ser contrariado por via diplomática. Tem mesmo de ser contrariado e é complicado de ser contrariado porque neste momento o mundo está muito partido. Portanto, há muito poucas relações de força neste momento no mundo. Nós sabemos que os Estados Unidos tentaram isolar-se,
portanto, a todos os níveis. Começou com a imigração, depois do ponto de vista comercial, com as sanções, depois do ponto de vista das ameaças, mesmo dentro da própria NATO, e cada vez estão a funcionar de forma mais isolada. Depois, por outro lado, temos um Brasil que tem relações complicadas e perigosas com a Rússia, no âmbito dos BRICS, com a China, com a Índia, e que não é um parceiro confiável para a União Europeia. Depois temos a União Europeia, que vive com uma guerra no seu território, que não se relaciona com a Rússia por questões óbvias, que neste momento não se consegue relacionar com os Estados Unidos porque existe constantemente esta ameaça e esta má relação, quer do ponto de vista militar, quer do ponto de vista económico, e não se consegue relacionar depois com os BRICS, também por questões óbvias do ponto de vista da geopolítica, nem com a própria Turquia, que, enfim, que é aqui uma balança estranha no meio disto tudo, que no fundo não está contra ninguém, está com todos e ao mesmo tempo também não está com ninguém. Portanto, é aqui algo complicado. Depois há uma China que se relaciona estrategicamente só do ponto de vista comercial e militar com aqueles que são os seus parceiros dos BRICS, e que têm esse interesse, mas também tem ali uma paz podre com a Índia, que até agora nunca foi muito exteriorizada e que esperemos também não seja exteriorizada, mas efetivamente a relação entre a China e a Índia não é uma relação assim tão positiva quanto isso, porque a Índia ameaça diariamente a China do ponto de vista económico, e isso é algo que para a China é um ponto muito importante. E depois temos aqui o Médio Oriente, que vive numa guerra constante, ainda que em alguns pontos seja mais acesa e outros menos acesa, mas vive efetivamente numa guerra de território, numa guerra de recursos, numa guerra de poder político e militar, e que efetivamente facilmente alastra para outros territórios por via também dos acordos que existem, particularmente entre Israel e Estados Unidos. E lembro aqui que com a intervenção de Israel na faixa de Gaza, Israel perdeu muitos apoios do ponto de vista internacional e particularmente do Ocidente, ainda que alguns não possam ser assumidos de forma muito clara do ponto de vista político e diplomático, esses apoios foram sendo perdidos. Portanto, não existe um apoio a Israel como havia há 4 anos ou há 5 anos atrás. Portanto, isso não existe nos dias de hoje. E com esta intervenção no Irão, nós vemos que é uma intervenção essencialmente dos Estados Unidos e de Israel, porque efetivamente os Estados Unidos têm interesse em que também não estejam, ainda que façam ataques de forma muito direta, mas que seja Israel que esteja efetivamente na linha da frente. E depois temos aqui este outro lado que tem a ver com os países que também têm bases militares naquela zona, nomeadamente França e Inglaterra, e que têm também aqui interesse em defender esse seu território avançado do ponto de vista militar e também defender naturalmente a Europa. E nós já vimos que existiram já 2 ataques diretamente à Europa, com mísseis balísticos, e que aí a situação pode efetivamente também alastrar para o território europeu do ponto de vista militar, porque havendo um ataque direto ao território europeu é ainda assim natural que a NATO tenha alguma presença. Nós não queremos isso. Portanto, nós precisamos que isso não aconteça. Sobre os ataques a território europeu, foi até Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que disse que a União Europeia responderia caso isso acontecesse, até mais numa lógica relacionada com Chipre, porque Chipre não faz parte da NATO, mas já houve drones e algum material militar que foi para lá orientado, drones, e a Turquia outra situação, não fazendo parte da União, mas aí sim fazendo parte da NATO, não é? Nessa questão. Que caminhos para a humanidade? Pergunta a Patrícia, Luís Pardal, e este também é um desafio para a própria Europa, não só como união económica, mas como uma união, se calhar, militar. De segurança. De segurança. Naturalmente, nós já falámos aqui, julgo que várias vezes, de que a União Europeia precisa de se autonomizar neste mundo que está cada vez mais canibal, não é? Lamentavelmente. O que pode parecer um pouco paradoxal, porque a criação da CEE era precisamente dos laços económicos para precisamente, não é? Evitar a guerra no continente. Ela cria-se com a partilha, não é? De bens fundamentais, precisamente para evitar uma escalada entre este território europeu, não é? E portanto
isso obriga-nos a refletir. Aliás, o Sr. von der Leyen vem dizer, não é? Nós precisamos de investir em energia nuclear, aquilo que já foi cessado em tempos. A União Europeia precisa de reinvestir, porque de facto precisamos de nos autonomizar. Esta circunstância em que nós estamos a atravessar é altamente perigosa. O Irão tem absoluta consciência de que para eles não é uma guerra militar, não é? Ou seja, o Irão sabe que não tem armamento possível, o mínimo possível para combater quem o possa atacar. Não tem intenção de ganhar no terreno face àquilo que é o armamento que vem dos Estados Unidos e de Israel, e então a única forma que eles têm é de alguma forma contribuir para a continuidade desta guerra, porque leva a um desgaste mundial brutal. E é interessante como eu acho que o Trump também tem esse interesse em que em que esta instabilidade se prolongue, não é? Portanto, ele vai ter uma reunião no final do mês de março com o presidente chinês e ele quer chegar lá com uma posição de força. Portanto, ele até ao final deste mês, pelo menos, não vai arredar de lá qualquer tipo de rendição neste panorama. Portanto, até ao final do mês vai ser a atacar em força, porque vai querer chegar à China com uma posição de força e não o contrário. E o que é que isto leva? Leva a que, de uma forma geral, vamos atravessar um período difícil, acredito eu, já o estamos a sentir com os preços, não é? Dos combustíveis, de energia, da alimentação, aquilo que é o básico, e eu acho que vamos continuar neste plano. É muito importante que a União Europeia implemente e comece já a pensar, com certeza que já está a pensar, em medidas que possam ajudar as pessoas, porque isto vai ter um impacto ainda maior do que o impacto que nós sentimos na guerra da Ucrânia. O Irão sabe que se atacar os países do Médio Oriente, não é? Portanto, os seus países vizinhos, não é? Se atacar determinadas cidades, como Dubai e outros países que ali estão, que até mesmo os Emirados Árabes Unidos estão isto é perigoso, isto vou dizer, não é? Mas muito paulatinamente vão-se começando a aproximar de um país um bocadinho democrático, porque não são, não é? A maioria deles são teocracias, mas estão-se a aproximar. Aliás, os Emirados Árabes Unidos têm investido muito nos últimos 2-3 anos nesta, não é? As mulheres já começaram a poder conduzir, coisa que há 5-6 anos não acontecia, agora já começaram a conduzir, já começam a investir em turismo especializado. E isto para quê? Porque eles têm um enorme poder. E perceberam que conseguem criar centros económicos, centros financeiros, não é? E a especulação financeira, os mercados financeiros funcionam com estabilidade. Ora, se há nestes países, não é, que se estão a afirmar com alguma progressividade, se agora são atacados pelo Irão, isto é um desastre. É um desastre muito grande. E portanto que é isso que vai acontecer, que já está a acontecer e que se vai agravar. Ora, isto vai ter um impacto brutal. Portanto, eu acredito que vamos passar por um período económico muito, muito difícil. O Trump está a ficar demente, eu acho. Portanto, eu acho que ele está a ficar demente, ou outra coisa ainda pior, porque está absolutamente sem filtros, não é? Está absolutamente sem filtros. Ele, enfim, ele veio para este mandato sem querer saber minimamente como é que o mundo vai estar daqui a 20 ou 30 anos, porque não lhe interessa. Portanto, ele quer de facto, ficar na história. Absolutamente, sim, absolutamente, quer ficar na história, ele acredita muito que os Estados Unidos precisa de se expandir, não é? E para se expandir tem que rasgar, não é? E é isso que está a acontecer. Só que estas gerações e as próximas gerações vão sofrer muito com tudo isto que está a acontecer.
Patrícia Machado, sobre o sofrer estes conflitos têm naturalmente impactos na vida diária. Já assistimos à escalada do preço do petróleo, mas temos outros a caminho. Poderemos ter também novas vagas de refugiados na Europa, por exemplo, outras intenções de investimento aqui na Península Ibérica. Eu lembro a Primavera Árabe, que movimentou um conjunto de intenções para o nosso território, não só com os refugiados, mas depois com as intenções de investimento, também provocaram grandes mudanças no imobiliário e não só. Podemos ter isso novamente a acontecer aqui. Sim, vamos agora ver as consequências de tudo isso, mas há uma coisa que é certa, é que a guerra não serve os povos, não é? Isso, desde logo os que estão a sofrê-la, mas também nós assistimos relativamente à situação no leste da Europa, que quem paga para além do povo ucraniano, do povo russo, é os povos da Europa. Nós assistimos a isso, os aumentos dos preços, a justificação para tudo isso, e com claras consequências. Umas são justificação, outras são com base real, e agora no Médio Oriente vamos assistir a isso. Aliás, já estamos a assistir a isto, como dizia há pouco. É impressionante que há uma agressão numa determinada altura e os preços aumentam passados uns dias. Ora, as reservas estavam lá. Portanto, isto tem intenções, ou seja, no meio disto tudo, obviamente, o que não pode ficar beliscado são os lucros das grandes empresas, porque, obviamente, pode ser, mas tem que se depois repor, certo? Mas do ponto de vista de controle, de mediação dos preços, os governos têm uma palavra a dizer. Eu não queria deixar de sublinhar, deixei para esta segunda parte, mas não queria deixar de sublinhar mais uma vez, aliás, assistiu-se na Venezuela, assistiu-se noutras situações, a postura completamente, eu não sei expressar, portanto, subserviente do governo português. Pronto, porque o Portugal está diretamente implicado com a autorização da utilização da base das lajes, naturalmente. E nós vimos, até nomeadamente em Espanha, posições soberanas de afastamento, de não quererem estar implicados naquilo que é uma clara violação do direito internacional. Aliás, a gente assistiu àqueles 45 minutos espetaculares do Durão Barroso na televisão, em que, pronto, não deixou nada por dizer, não é? Ou seja, perante esta situação, explicou, não é? Assim como Marco Rubio disse o que disse na tal conferência de Munique, também Durão Barroso disse, pronto, isto é defender os valores ocidentais. Portanto, vale tudo, qual direito internacional, qual respeito pela... mais uma vez, a tal propaganda de guerra diz e procuram justificar, se a gente vir as similitudes, né, entre o Iraque e o Irão, que são completamente semelhantes, com 23 anos de diferença. Que é em nome... Lá está, porque têm estados ditatoriais, porque os direitos das mulheres, por aí fora. E ataca-se, portanto, e mata-se aquelas crianças todas, meninas. Portanto, qual é a justificação de defender os direitos destes ou daqueles? O que está ali bem claro, e que vai ficar ainda mais claro, aliás, a história tem essa vantagem, é que vai tornando claro quais são as reais intenções de quem as provoca. Israel, é bom lembrar que Israel também não deixa de dizer a defesa do grande Israel. Portanto, eles querem dominar, do domínio sionista. A culpa não é dos povos, nem dos Estados Unidos, nem de Israel, nem do Irão, nem de seja de que parte do mundo. Nós estamos a ver a utilização do Japão como contraponto naquela zona do território à China. E utilização, aliás, como já assistimos no passado, com as consequências que isso tem. Nós estamos a ver o que se passa na América Latina e nas Caraíbas. Nós estamos a ver o que se passa na Europa, em África. E, portanto, e aqui a questão, para terminar, é esta. Já havia esta expressão também nessa conferência de Munique, que é, se nós, Europa, né, União Europeia, NATO, queremos, neste caso a NATO não, mas, portanto, os países da União Europeia, se nos queremos sentar à mesa ou se queremos fazer parte do menu. Ora, isto é uma coisa extraordinária do ponto de vista, está tudo dito, de que interesse é que se estão a defender. Portanto, é quase supor, há uns bons e há uns maus.
com tudo o que isso tem de subjetivo, não é? Sem olhar para aquilo que é o respeito, aquilo que deveria ser uma posição do governo português, lá está, da Constituição da República, que é de defender a soberania, mas da cooperação entre os povos, de respeito mútuo, de encetar negociações por via de entendimentos políticos, de caminhos para a paz e não de incitação da guerra. E o que a gente vê é que os caminhos é todos mais armamento, mais belicismo, mais guerra, em nome dos tais valores disto ou daquilo. Justificação há tudo, mas o que se passa é que estão milhares a morrer, crianças a morrer, os povos a sofrerem as consequências e, naturalmente, Francisco, com tudo o que pode estar aí na calha. Francisco, a Patrícia trouxe aqui a questão da posição do Estado português. Podia ter sido diferente a posição do Estado português? Bem, eu acho que aqui é preciso perceber que o Estado português não pode evitar os ataques dos Estados Unidos ou de qualquer outro país ao Irão. Pode E o não Estado dar português autorização. não participa neste conflito. Há aqui uma questão que tem a ver Isso é que com não é verdade, a ó, utilização das... Francisco. Patrícia, é assim, se quiseres perceber, tudo bem, Não, senão mas eu respeito a tua posição, enfim, só acho que ela não é correta, porque efetivamente Portugal não não digas é que tem... não participa. Portugal não tem essa posição e eu vou-te explicar porquê. Portugal cede, através de um acordo com muitas décadas, a utilização do território nas lajes Espanha para não se a deu. base que lá está localizada. É muito pouco utilizada, cada vez é menos utilizada e agora neste conflito está a ser utilizada essencialmente para uma cadeia logística de reabastecimentos e dos reabastecedores. A questão é que a base é americana. Portanto, Portugal não tem, quer dizer, nem Portugal nem nenhum país, a partir do momento em que cede aquele território para uma base, Não é verdade, da mesma Francisco. forma como fosse o oposto, Portugal tivesse uma intervenção qualquer e tivesse uma base noutro país, esse país tem muito pouco que opinar sobre aquela utilização, ainda que legalmente seja possível ter a posição que Espanha teve. Agora, isso depois também tem consequências, porque quando há um acordo, portanto há trocas, sejam elas comerciais, económicas, enfim, de vários níveis, existe algum nível de cooperação. Neste ponto, Portugal coopera em ceder território, portanto em poder, em que os Estados Unidos tenham uma base em funcionamento. E depois tem acesso aos mercados americanos, com exportação de vinho, com exportação de muita coisa. Claro que, de repente, se Portugal diz que, meus amigos, vocês não usam base das lajes, que por acaso até é estratégica do ponto de vista de reabastecimento, para os Estados Unidos poderem ter a passagem para o outro lado, tanto do Ocidente para o Oriente, se nós lhes dizemos isto, eles ainda podem usar Ramstein, enfim, podem usar muitas outras bases na Europa, eles vão continuar a fazer o que fazem. Portanto, não é esta posição que evita qualquer questão de conflito. Isto é verdade, do ponto de vista militar é exatamente que isso acontece, até porque toda a outra cadeia logística de armamento está a ir por outro lado, está a ir por Ramstein e pelo centro da Europa. A verdade é que se Portugal cortar esta possibilidade, portanto, disser, meus amigos, vocês se tirem daqui os reabastecedores todos, portanto não queremos aqui esta utilização. No conflito isso vai significar zero, portanto vai ser só uma posição política e na economia vai ter um grande significado, porque naturalmente os Estados Unidos a seguir cortam naquilo que nós estamos a ter acesso. Portanto isso é, do ponto de vista das relações entre países, é básico e é preciso ver isso e é preciso também um governo, quando tem uma decisão destas, do ponto de vista diplomático, tem que olhar para isto tudo. E eu acho sinceramente que entre o governo português dizer que ok, então vocês aqui não aterram nem descolam e nós não nos importamos e a nossa economia já não está favorável ou não está extremamente favorável como poderia estar se tivéssemos tido outro ciclo de décadas de desenvolvimento, mas ainda assim nós podemos aqui, não importa, e entramos em crise. Quer dizer, eu acho que nenhum português iria aceitar neste momento uma posição dessas. Eu acho que o governo tem que olhar para muitas matérias. Claro que é muito fácil ter este discurso que a Patrícia tem. A verdade é que há aqui muita coisa a pesar e do ponto de vista do conflito, efetivamente, é que essa posição do governo português não traria menos um único ataque dos Estados Unidos ao Irão, portanto não iria significar diferença nenhuma naquilo que está a acontecer desta crise. Luís Pardal, partilhas de que visão que Portugal podia ter uma posição diferente neste conflito sobre a utilização da base das lajes ou não? Portugal tem e tem de ter uma plena consciência de que estamos inseridos no território da NATO e, portanto, essa deve ser a política principal, com a sua integração na NATO, fazer as intervenções de defesa que forem necessárias e Portugal deve colaborar. E depois, há uma questão que é verdade, quer dizer, os Estados Unidos é um país, é um povo em que nós temos um dever de lealdade institucional
não é? Porque isto não é segredo nenhum, nem é nenhuma novidade. Há uma lealdade institucional com os Estados Unidos. Agora, é óbvio que partilho desta situação, que é, se não fosse utilizada à base das lajes, não era por aí que não aconteceria a guerra naquele território no Médio Oriente. O que eu acho é que Portugal não está a falar claro, ou seja, o governo não está a falar de uma forma clara e aberta sobre a autorização, a cedência que fez aos Estados Unidos, portanto parece que está com receio de dizer. O que está a acontecer é que Portugal, nós estamos a ceder a base das lajes, mas não estamos a retirar dividendo, não é só dividendo financeiro, é dividendo institucional, de soberania, não estamos a retirar dividendo nenhum, ou seja, Portugal está de alguma forma a colaborar com esta intervenção dos Estados Unidos, por mais que se queira negar, é o que está a acontecer, isso está à vista de toda a gente, mas não retira dividendo nenhum, ou seja, Portugal, nem do ponto de vista institucional e internacional, consegue articular algum tipo, enfim, de medida mitigadora de tudo isto que está a acontecer. Agora, é inevitável, nós não podemos dizer, bem, não, isto não se passa nada connosco. Não, Portugal tem que assumir uma posição. É óbvio que é altamente sensível. Eu percebo, e muita gente que eu conheço até vê com olhos muito positivos a posição dos nossos vizinhos espanhóis. Eu também tenho dúvidas se esse é o caminho, sinceramente. Eu tenho dúvidas se esse é o caminho, porque não vai conseguir, a partir daí, um peso institucional em termos da NATO para conseguir inverter esta situação. Eu percebo que a Patrícia esteja chocada. Nós temos que partir para a terceira parte do programa, já ultrapassamos a hora. Deixa-me só, é telegráfico, mas eu acho que se dúvidas houver, ficou tão claro, quer pelo Luís, quer pelo Francisco, que a escolha é sentar à mesa, mas em segundo plano, e não ficarem no menu. A questão não está a impedir a agressão. É uma posição corajosa e soberana. Portanto, de estar do lado do direito internacional e da paz, e não de contribuir. E Portugal pode ser o que disser. Ficou claramente implicado nesta agressão de Israel e dos Estados Unidos. Não é da NATO, é de Israel e dos Estados Unidos. Vamos à terceira parte do Sim, Não, Talvez, precisamente, do Sim, Não, Talvez, e começo com a Patrícia, o que trazes hoje? É um sim à luta das mulheres e à saudação ao Dia Internacional das Mulheres, o que ele significa, e de que a luta, ele teve expressão em muitas cidades deste país, também aqui em Évora, valorizava muito todas as mulheres que ao longo da história, e agora também continuam a lutar para que a igualdade se traduza para além da lei na vida do dia-a-dia das mulheres. Francisco Brito, um sim, não, talvez, esta semana. Eu hoje trago um não porque há muitas associações que não têm as verbas que foram prometidas pela Câmara Municipal que eram referentes a 2025, ainda não foram transferidas, portanto o meu não é essa situação, e ao facto de estarmos em março e ainda não terem os protocolos assinados para o ano corrente. Luís Pardal, e tu? Eu trago um sim ao Clube Stone Boys de Évora, porque de facto nós temos aqui no nosso concelho um clube que é uma afirmação absoluta daquilo que é a prática desportiva de esportes de combate em termos nacionais. Quer dizer, é absolutamente incrível os resultados que mês após mês, ano após ano, obtém, e portanto é um motivo de orgulho do nosso concelho. E assim chegamos ao final deste Sim, Não, Talvez, edição de 11 de março, onde falámos sobre presidentes da República, o que saiu e o que entrou, também a escalada da guerra e os impactos na humanidade. De hoje, 8 dias, estaremos de regresso com Patrícia Machado, Francisco Brito e Luís Pardal. Boa tarde, até de hoje uma semana.